A indústria da moda. Então, a indústria da moda é uma indústria que também associada com o consumo elevado. Anualmente, o consumo mundial de roupas ele é estimado em 80 bilhões de peças por ano, que dá uma média de 11 peças por pessoa por ano. Essa média é uma média que a gente tem que olhar assim, com um pouquinho de desconfiança, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não compram, ou compram uma peça por ano, ou não compram nenhuma, ou compram poucas peças, e aí para chegar nessa média de 11 peças por ano, é porque a gente está comparando, né, está botando junto aquelas pessoas que não compram nenhuma peça com aquelas outras que compram, né, um volume muito grande de peças por ano. Quais são os maiores fabricantes de roupas? Então, em primeiro lugar é a China. A China produz 47% de todas as roupas que são fabricadas, depois vem a Índia e o Paquistão. O Brasil, ele tem uma produção de roupas equivale a 2,6% da produção mundial. A gente tem uma parte disso que é destinado para exportação, mas olha só, comparando a exportação com a importação, a gente importa 10 vezes mais do que exporta. Então, ainda assim, a gente tem uma parte da produção que é o consumo interno, mas também tem muito aquilo que é do consumo interno que já está deixando de ser fabricado no Brasil e está sendo importado. E aqui eu vou chamar a atenção depois, só para guardar esse número, né? Bangladesh tem 1% da produção mundial, mas depois a gente vai voltar a falar um pouquinho de Bangladesh. E aqui é uma coisa importante, que é como é que funciona esse processo de fabricação de roupas. Então, tem um movimento que é de onde vem a sua roupa, e esse movimento ele começa a traçar e ele quer trazer justamente esse questionamento, né, sobre esse processo, toda a cadeia produtiva da indústria têxtil. A indústria têxtil é a segunda indústria que mais polui no mundo. É a indústria que tem um impacto ambiental bem significativo. Então, olha só, pensando no ciclo produtivo, todo esse número 1 aqui são aquilo que se considera matéria-prima. Então, o que é essa matéria-prima? Matéria-prima é, no caso de fibras, elas podem ser fibras naturais ou fibras sintéticas. Então, aqui, a substância química faz a síntese industrial e faz as fibras sintéticas. E se for fibra natural, principalmente é algodão, então tem o semente de algodão, todo o processo de plantação, a colheita, e aí tem as fibras naturais. Fibras sintéticas e fibras naturais são destinadas a um processo de fiação para fazer o fio. Elas são tingidas, então tu faz a coloração, e aí vai para o processo de tecelagem, que é onde se faz o tecido, onde faz, né, o tecido com esses fios. Aí aqui a gente começa a aparecer o segundo player, que são as empresas de fast fashion. São as empresas de marca, né, das marcas, das indústrias que tem aquela marca, né, que vai ser comercializada. Essa empresa, ela vai fazer a concepção da peça, todo o seu design, depois disso vai contratar os fornecedores. Esses fornecedores, eles já podem entrar aqui, ó, na contratação de fornecedores, já pode ser tanto a tecelagem, como também a estamparia. Então, a empresa que faz, que é dona da marca, ela pode contratar uma tecelagem, porque ela quer uma fibra, quer um tecido específico, quer algumas propriedades para esse tecido, então ele vai contratar aqui. Ela também pode contratar a estamparia, né, a empresa que vai, ou então ela vai aqui direto para a confecção. Então, essas marcas, elas vão lá e contratam a confecção que vai fazer, mas ele pode seguir esse fluxo, que é depois do tingimento, vai para a tecelagem, para a estamparia, e a estamparia fornece para a confecção. A confecção, então, ela pode receber quem são os seus fornecedores, né? Ela pode receber da estamparia, pode receber da tecelagem, do tingimento, e ela vai ser contratada por esse fornecedor, vai fazer a confecção. Para fazer essa confecção, a grande empresa de confecção, ela pode contratar uma terceirizada para fazer uma determinada etapa do processo. Por exemplo, eu vou fazer a confecção, mas eu vou contratar uma empresa que vai fazer só o corte.
ou vai fazer só as camisetas, ou vai fazer só um determinado tipo de peça. Então, essa empresa maior, ela pode contratar uma oficina terceirizada, e essa oficina terceirizada, ela ainda pode ter uma oficina quarteirizada. Se aquele volume de produção ainda, né, for elevado para ela, em determinada época do ano, alguma coisa assim, que aumentar, ou para fazer alguma etapa específica do processo, ela pode contratar uma oficina quarteirizada, que pode contratar outra e outra, ou quantas forem necessárias, para que daí sim consiga ter o seu produto. Então, essas oficinas, tanto a confecção como a oficina terceirizada, entrega o seu produto para o dono da marca. Esse dono da marca vai ter o seu centro de distribuição, o transporte, e aí, depois disso, né, dentro da sua logística, ele pode destinar para vendas online ou para lojas físicas, até que finalmente chega no mercado consumidor. Certo? Então, esse é o fluxo, né, que é o fluxo que representa melhor o processo produtivo de uma roupa. Agora, a gente olhando no nosso mapa, como é que vai ficar isso? Número 1, a gente tem essas empresas aqui que são até a estamparia, a tecelagem, são as empresas de matéria-prima, que vão fornecer para a indústria da moda. Índia e China são os maiores produtores de algodão, e o Brasil possui a quinta maior lavoura. Então, aqui, ó, onde a gente tem nos Estados Unidos, indústria de algodão, tem aqui no Brasil, tem aqui na Índia, tem na China. Uma das coisas que caracteriza essa indústria de algodão é uso, né, algumas vezes, exploração de trabalho, então um trabalho que é um trabalho, principalmente se for plantação de algodão, que vai envolver uso de agrotóxicos, então tem bastante exploração de mão de obra nesse caso, mas também no caso das fibras sintéticas, né, toda aquela a situação da fibra sintética de fabricação dessa fibra, que envolve a extração do petróleo, manuseio e geração de resíduos em função disso, mas esses são os fornecedores de matéria-prima, eles ficam principalmente nesses lugares. Depois a gente tem as empresas de fast fashion. Então, onde é que ficam? São as grandes marcas de redes de varejo. A gente tem, principalmente na Europa, que a gente tem a Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, aqui no Japão, e também é onde tem o maior volume do mercado consumidor. Então, o mercado consumidor, ele também está focado nesses mesmos que são os onde tem as maiores marcas, é onde também tem o maior mercado consumidor. E, por fim, a gente tem as empresas produtoras, que são as empresas terceirizadas, tanto a empresa de confecção, que vai costurar e que vai fazer as suas peças, como toda a cadeia que eles terceirizam para a fabricação disso, eles ficam, então, nessas regiões. Tem no Brasil, né, e alguns outros países, ali na África, e regiões aqui da Ásia. Quais são as maiores marcas que atuam no mercado de têxtil? Então, a gente tem, essas são, né, na ordem, né, as maiores marcas, mas a gente olha só onde é que elas ficam, né, onde é que é a origem delas. Então, França, Estados Unidos, Espanha, Coreia do Sul, Estados Unidos de novo, Suécia, França, Alemanha. Então, aqui são a origem, né, de onde são essas maiores marcas, né, os que consomem, os que tem o maior comércio, né, o maior faturamento com venda de roupas. Ainda sobre essas marcas, tem uma delas que é a Zara, olha só, a Zara está aqui, ó, ela é da empresa, né, Inditex, é uma empresa espanhola. A Zara fabrica 11 mil modelos por ano. O que são 11 mil modelos por ano? São 30 modelos por dia. Há um tempo atrás, há 30 anos atrás, sei lá, talvez não 30, 20, o que se fazia antigamente? Antigamente, assim, as empresas, elas lançavam suas coleções conforme as estações, né? Então, tinha a coleção do verão, a coleção do inverno, a coleção da primavera, a coleção não sei o quê. Não, o consumismo, a concorrência, acabou ficando tão dinâmico que a quantidade de modelo que precisa ser feito não segue mais estações do ano. Ela vai indo conforme tendência, conforme, né, vai acontecendo, tem que sempre estar oferecendo novidade para que se consiga vender mais, para atrair mais clientes, para talvez lançar uma moda. Então, hoje, o volume que a Zara lança de modelos por ano é de 11 mil, 30 modelos por dia.
tem um faturamento de 15 bilhões de dólares por ano. E qual a estratégia da Zara? É roupa de baixo custo e logística. Então, a Zara, ela tem mais de 2.000 lojas em 88 países e ela tem muitas, nesses países onde elas têm as lojas, elas também têm a sua confecção. Então, o processo de terceirização, ele não é, a Zara não tem localizado como a gente vê outras marcas que ficam assim, na Índia, na China, nesses maiores fabricantes. Mas a Zara não, ela tem espalhado no mundo inteiro. Porque a ideia deles é de ter baixo custo e de ter logística, ter entrega rápida. Isso faz com que a Zara, então ela não tem essa identidade, as roupas da Zara são fabricadas em tal lugar. Elas são fabricadas no mundo inteiro. E muitos casos que a gente vê de denúncia de trabalho escravo, de exploração de mão de obra, elas estão associadas com essa marca. Então, tem muitas notícias que mostram, né, como aconteceu aqui no Brasil, em São Paulo, de descoberta de algumas confecções e que estavam com trabalhadores trabalhando em situações, né, trabalhadores que eram refugiados ou imigrantes em condições análogas à escravidão, que foram entre as marcas que essas empresas fabricavam, né? Normalmente a gente enxerga, assim, volta e meia, a Zara como sendo uma das marcas beneficiadas. E aí a gente tem esse outro grupo de marcas, que são empresas que fabricam em Bangladesh. Então, Bangladesh, lembra que eu coloquei assim, ele corresponde a apenas 1% da produção mundial de roupas. Mas por que Bangladesh agora está recebendo esse destaque? Apesar de ser apenas 1% da produção mundial de roupas, Bangladesh é onde a gente tem muitos casos de condições de trabalho bem ruins, bem nocivas aos seus trabalhadores, né? Onde a gente tem bastante problemas relacionados com a mão de obra. Marcas que fabricam, né, em Bangladesh, que tem a sua terceirização. Então, a gente vai numa empresa, vai numa Walmart, e que tem aquela seção lá de roupas, né? Pode ter um Walmart aqui, perto da minha casa, mas aquelas roupas elas não são fabricadas aqui localmente, são roupas importadas. Cada vez mais a gente está indo em outras lojas e a gente vê, e aí na hora de ler a etiqueta a gente vê ali assim, made in China, made in Índia, made in Bangladesh. Então, Bangladesh é onde tem as piores condições de trabalho e essas são as marcas, algumas delas até não são marcas assim de preços populares, né? Algumas marcas que são marcas de roupas mais caras, mas que também são fabricadas lá. E por que Bangladesh? Então, aqui essas imagens são imagens de empresas de Bangladesh. Então, aqui, né? Então, o que a gente percebe? Assim, umas condições de trabalho, muitas pessoas no mesmo local, pouco espaço de trabalho, não respeitando algumas condições que são necessárias, como, por exemplo, a exaustão para a utilização de alguns materiais, colas, solventes, esse tipo de coisa, e principalmente baixa remuneração para os seus trabalhadores. Em Bangladesh, em 2005, teve um desabamento de um prédio, né, de uma indústria, que 64 trabalhadores foram mortos. Em 2010, teve um incêndio com 26 vítimas. Em 2012, teve um outro incêndio com 112 mortos. E esses casos, assim, parece que foi dando pequenos sinais que tinha alguma coisa errada ali, mas não teve nenhuma mobilização, não teve nenhum questionamento a respeito, né, dessas marcas, até associar as marcas que estavam produzindo em Bangladesh, até que em 2013 teve um desabamento de um prédio de 8 andares, em que 1.134 trabalhadores morreram e mais de 2.500 feridos. Esses 2.500 feridos, não é 2.500 feridos assim, me arranhei, teve uma escoriação, teve alguma coisa. Com membros amputados, que perderam perna, ficaram esmagados nos escombros, acabaram tendo que amputar perna, braço. Então, situações bem complicadas até, prejudicando que eles depois voltem para o mercado de trabalho e continuem trabalhando. Esse prédio aqui era um prédio que os trabalhadores relataram que tinha bastante rachadura, que falavam para os seus superiores e não tomavam nenhuma providência. O prédio tinha 8 andares, mas ele tinha, entre os andares, alguns mezaninos para conseguir colocar mais pessoas e mais máquinas, e tudo isso a estrutura não comportou.
E aí, qual é o impacto que a gente tem disso, né? Para onde vai parar essa roupa toda que está sendo produzida? E aí, o que a gente tem, né? Lembra que no início eu falei, a produção de roupas, ela é calculada, estimada em 150 bilhões de peças por ano. O consumo de roupas é de 80 bilhões de peças por ano. Então, a gente tem um excedente de produção, e além desse excedente de produção, a gente tem também essas 80 bilhões por ano, vai ter muito descarte delas, roupas que são usadas poucas vezes ou durante pouco tempo, e logo ela é descartada para a pessoa liberar espaço no seu guarda-roupa, no seu closet, para comprar mais roupas. Então, para onde que vai esse monte de roupa? Se a gente vai preencher um campo de futebol com essa quantidade de roupa que é descartada no mundo por dia, com uma altura de 2 metros, não preencher um tamanho de campo de futebol, com 2 metros de altura, seriam necessários 70 campos de futebol para armazenar toda essa quantidade de roupa que acaba indo ou para aterro ou para queima. E ainda um outro caminho é roupas de segunda mão. Existe um comércio, que é o comércio de segunda mão. Esse comércio de segunda mão, então, ele leva, né, tem toda aquela... A gente sempre... O mercado de roupas, ele acaba sendo assim, né? Ele sempre... A gente acha alguém mais pobre que nós para mandar nossas roupas. Então, nas famílias, tem um, passa para o outro, que não serve, não sei o quê. E aí, nas igrejas, as igrejas coletam bastante, tem brechó, tem isso. Então, sempre as roupas, elas vão indo. Países que têm um consumo muito grande de roupas, como os Estados Unidos, essas roupas não tem brechó, não tem comércio de segunda mão, não tem igreja que absorve toda a quantidade de roupa que os americanos descartam. E aí existe um comércio, que é o comércio que as roupas descartadas, roupas que os Estados Unidos não quer mais, eles vão para países subdesenvolvidos, como, por exemplo, o Haiti. No Haiti, existia uma profissão que era a profissão de costureiro e indústria têxtil. No Haiti não existe mais indústria têxtil, porque as roupas chegam dos Estados Unidos sendo vendidas por 50 centavos de dólar, $1, que não vale a pena, não tem como fazer uma roupa, e essa roupa acaba sendo vendida por um valor menor do que isso. Mas na África, muitos países recebem uma grande quantidade de roupas. A gente tem alguns países na África que fabricam algodão. Então, fabricam uma matéria-prima para fabricação de roupas. Só que, apesar deles fabricarem algodão, eles não têm uma indústria têxtil. Porque a indústria têxtil ali não vale a pena. Porque eles vendem um algodão para os países que vão fabricar as matérias-primas, que vão fabricar para as marcas, vão fabricar as roupas, e aí depois retorna para a África como roupa de segunda mão, roupas usadas que são comercializadas ou em lojas ou nas ruas, e aí com isso tu não tem um desenvolvimento da indústria têxtil. Tem alguns países que começaram tentando fazer algum tipo de restrição para esse comércio e para a importação de roupas usadas com o objetivo de ter uma indústria têxtil, o que, obviamente, acaba virando um problema para os Estados Unidos, porque para eles, né, assim, ó, tá, mas aí para onde é que a gente vai mandar? E a gente tem ainda, né, se for falar de impacto, um impacto bem negativo, que é da indústria de algodão. A indústria de algodão é uma indústria, apesar de a gente conhecer o algodão orgânico ele é uma produção que, então, primeiro, né, algodão orgânico é uma produção de algodão sem agrotóxicos, em que tu manualmente tu vai removendo as pragas, alguma coisa que podia prejudicar a tua produção, e em compensação, a produção comum de algodão é uma produção que envolve muito agrotóxico. É uma das indústrias de monocultura que mais polui, que mais consome inseticidas e pesticidas. E essa indústria de algodão, normalmente, ela vai ter nas proximidades as pessoas que trabalham, né, nessa própria plantação, ou trabalham nessas fazendas de algodão, elas acabam também sendo contaminadas por esses pesticidas. Então, é uma indústria que é uma indústria bem poluente, né? Não tem como tu evitar que todo esse pesticida que ele é pulverizado, ele não acabe indo para o solo e contaminando o lençol freático. Então, é uma indústria bem poluente. A indústria do algodão, ela é bem retratada nesse documentário. Então, esse é um documentário que ele mostra, além de mostrar
a questão de outros aspectos que eu coloquei aqui, mas ele tem uma parte do documentário que ele fala sobre a questão do algodão e de quais são os efeitos, né, para a população que mora ao redor dessas plantações de algodão. E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre a indústria eletroeletrônica.